E eu quero que você abra comigo no livro do Gênesis. O pastor chegou assim meio que correndo, né? Capítulo de número 50. Estamos no segundo dia da nossa conferência. Versículo de número 24, por favor. Pode ser no 22, que a gente contextualiza melhor. Mais uma vez eu peço perdão aos irmãos. Amém, queridos? Dê-me toda a sua atenção a partir desse momento. Trata-se da palavra de Deus, e quando se trata da palavra de Deus, toda atenção é primordial. O texto diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viveu José os filhos Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Versículo 24: disse José aos seus irmãos, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim: eu morro. Cortou meu ponto aí? Não, né? Ele vai dizer: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Vou até aqui. Vê lá para mim, se fecha os teus olhos. Aí, está indo e voltando. Aleluia. Deus e Pai, Deus, toma-me nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. Fale conosco, Senhor. Afinal de contas, essa é uma conferência de pais e filhos, e nós queremos aprender um pouquinho mais, Senhor. Meu Deus, foi o que eu tenho falado no meu coração. Não há problema nenhum um filho aprender com seu pai, mas também não há problema nenhum um pai aprender com seu filho, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, Espírito Santo, e usa-nos conforme a tua vontade. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Você sabe que Safanate-Paneia era o nome de José, o nome que foi dado a José no Egito. A impressão que nos dá é que o Egito prospera por conta de Safanate-Paneia, quando na verdade, está saindo um áudiozinho aqui, tem alguém falando? Não, né? Tá. Quando na verdade não foi Safanate-Paneia que foi instrumento para que o Egito prosperasse. Não. O instrumento para que o Egito prosperasse era José, filho de Jacó. É interessante porque nós vamos observar que chega num determinado momento em que isso está tão tempestuoso na cabeça de José, como Safanate-Paneia, que meio que ele acredita que é Safanate-Paneia, até que o pai chega. Quando o pai chega, ele reconhece o pai, e ele vai dizer: meu pai. Dali por diante, alguns conceitos são quebrados. Deixa eu abrir o meu primeiro adendo, porque essa mensagem não é uma mensagem longa. Quando um pai se posiciona no mundo espiritual, irmãos, quando um pai entende o seu poder de regência,
Quando um pai entende o poder de palavras que são, deixa eu melhorar e vou melhorar agora. Quando um pai entende que parte dos problemas, ou a maioria dos problemas, ou todos os problemas, precisam ser resolvidos à mesa. Porque a mesa não importa quem está na cabeceira. Normalmente, lá em casa, porque somos muitos, então lá tem que ser uma mesa de 8 lugares. Nessa mesa de 8 lugares, você vai ver que normalmente o patriarca, a matriarca são aqueles que se assentam na ponta da mesa. Você já reparou que a gente meio que faz questão? Lá em casa todas as cadeiras são iguais, mas as cadeiras diferentes, ou seja, 6 cadeiras são iguais, 3 para cada lado, mas na cabeceira nós temos 2 cadeiras diferentes. Já reparou, pastora, que às vezes a gente se preocupa em sentar nessa cadeira para dizer assim: aqui quem fala sou eu, aqui quem manda sou eu. É comum isso em nós. Só que você já foi abençoado pelo seu filho sentado à mesa? Você já foi abençoado com uma palavra que te motivasse, te levasse adiante, te fortalecesse? Então Deus hoje vira para nós, para mim, para ti, e diz: problemas entre pais e filhos não são resolvidos na igreja, não serão resolvidos na igreja. Igreja não é para resolver problemas entre pai e filhos. Problemas entre pai e filhos são resolvidos à mesa, irmãos. É quando os pais têm a coragem de deixar os filhos falarem. Eu já contei isso há muitos anos atrás, no início da igreja. Meu filho chega no gabinete da igreja antiga e diz assim, uma quinta-feira, ele tinha 17 para 18 anos, ele disse: eu quero um gabinete hoje. Eu disse assim: como assim? A gente conversa em casa. Aí sabe o que ele falou? Em casa não tem lugar à mesa para que eu sente. Em casa tu não me ouve. Vamos sentar aqui. Sabe qual é o problema da nossa geração? A nossa geração é uma geração que tem abdicado dos prazeres, deleites, do conhecimento que existe à mesa. E aí eu tive que atendê-lo num gabinete pastoral, e foi o gabinete talvez mais difícil que eu fiz. Por quê? Porque chegou lá, ele não poupou as palavras. Ele disse: hoje eu quero que tu me escute como meu pastor e depois como meu pai. Uma das coisas que eu lembro que ele falou foi o seguinte: ele disse assim: por que tu tem mais paciência? Aí ele apontou na direção do altar, como quem diz os músicos, né? Os meus, os que ficam com a gente. Por que tu tem mais paciência com eles do que comigo? E aquilo começou a me quebrar, começou a me moldar. Aí a mãe entrou. Quando a mãe entrou, eu disse: ganhei uma aliada aqui. Agora eu estou bem, agora eu tenho uma aliada. E aí ela se assentou, e eu percebi que à medida que ele me dava uma espizinhada, ela não pronunciava uma palavra. E eu meio que olhava para ela como quem diz assim: você não vai falar nada? E ela simplesmente calada, estava calado. David, ela ficava. Ou seja, parecia que na verdade o combinado eram eles. Eles é que estavam com o combinado, e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí foi o momento que eu tive que entender. E aí ele chorou, e chorava, e disse: eu só preciso de um amigo. Olha para mim, amados, porque não é de hoje, não é de um ano atrás, de 2 anos atrás, mas de muitos anos. Eu posso dizer que eu não tenho um filho, eu tenho um amigo. Eu não tenho filhas, eu tenho amigas. Você está entendendo? Sabe o que Deus está virando para nós? Está dizendo: você já reparou a quantidade de problemas que podem ser resolvidos à mesa? Você já observou? Você quer ver o que diz Atos lá no capítulo 20, no seu versículo 1? Olha o que acontece. Na verdade, o que antecede o capítulo 20, ele vai colocar o 20 para a gente no verso número 1. O que antecede isso é um alvoroço, é uma confusão promovida por Demétrio. Aí o texto diz assim, me ajuda, até a vírgula, vai, solta a tua voz. 1, 2, 3, vai. Eu já começo a entender que tumulto não dura para sempre, que uma hora a paz reina. Pegou aí, dentro da sua casa, para a sua família, no meio dos seus. Tumulto não dura para sempre.
Aí, olha o que Paulo quem? O apóstolo Paulo manda chamar os seus discípulos, olha. E aí o texto diz, e tendo-os confortado. E a gente talvez leva ou tem muita dificuldade para entender esse tipo de conforto. Essa palavra, tendo-os confortado, Paulo chama os seus discípulos e os abraça. Mas pastor, o senhor disse que no dia anterior Demétrio se levantou. O senhor disse que ele causa maior confusão no capítulo 19, foi. O senhor disse que o apóstolo Paulo quase perdeu as suas esperanças, foi. Mas Deus fez cessar. O que está acontecendo aqui, na verdade é um abraço. O apóstolo Paulo vai chamar os discípulos e vai abraçá-los. Por conta de quê, pastor? Por conta de Demétrio, do que aconteceu ontem? Não. Por favor, repita comigo, já passou. Repita comigo, diga assim, é um tempo novo. Diga assim, é uma estação nova. O apóstolo Paulo sabia que já havia passado, só que o Espírito Santo se antecipa para ele, para dizer assim, problemas maiores virão. E o que Paulo entende? Vou chamar meus discípulos para cá. E tendo-os confortado, quanto mais ele abraça, mais apertado fica o abraço. Quanto mais ele abraça, mais caloroso fica o abraço. Quanto mais ele abraça, mais envolvimento existe entre ele e os seus discípulos. Quanto mais ele abraça, desculpa, mas é desse jeito. E eu aprendo nesse texto que Paulo está abraçando os seus discípulos não por conta do que aconteceu ontem, mas por conta daquilo que vai acontecer amanhã. Deixa eu falar para você, papai e mamãe, filhos, deixa eu falar para você, alguns problemas, eles serão resolvidos à mesa. E a conclusão de tudo que for tratado na mesa é um abraço. Pois Deus está dizendo, a partir do abraço que for dado, qualquer problema, grande ou pequeno que tiver que vir, vocês vão superar. Nós vamos superar. Esse tempo é o tempo que Deus está unindo famílias, irmãos. Esse tempo é o tempo que você tem que desligar o seu telefone. Esse tempo é o tempo que você precisa entender que o adversário tem ganho espaço por conta dos nossos envolvimentos com coisas que não são capazes de mudar a minha história ou a tua história. Quando Jacó chega próximo de José, ele vai dizer, meu filho José. Quando ele diz meu filho José, ele está dizendo, toda a capa de Safanate-Paneia que estava sobre a tua vida hoje cai por terra. Tudo aquilo que talvez o Egito entendeu como algo crucial, primordial, como algo relevante, hoje cai por terra. Porque não foi Safanate-Paneia que fez o Egito florescer, que fez o Egito crescer. Sabe como é que ele agiu? À medida que faltava comida para o povo, ele virava e dizia o seguinte, então me tragam os seus animais. E aí as pessoas levavam os animais, porque diziam consigo mesmo, o que vai nos adiantar animais se não temos comida, não temos o trigo. E as pessoas então entregavam os seus animais. Quando os animais se acabaram, as pessoas iam até ele dizendo, olha, nós não temos o que comer. Ele disse, então me entrega as suas terras. E as pessoas iam lá e entregavam as terras, ao ponto de Faraó, daquele tempo, ser o rei mais bem sucedido da história. O que fez com que o rei do Egito, Faraó, fosse o mais bem sucedido da história, era um homem chamado José. Você já reparou que existem algumas pessoas que quando pisam num ambiente, ainda que o céu esteja de bronze, à medida que ela pisa no ambiente, Deus transforma, Deus muda. Você já caminhou do lado de pessoas que a coisa está difícil, mas quando você se aproxima dela, parece que o céu se abre. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, deixa eu falar isso para você aqui. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida.
Caminhe do lado de pessoas que têm o poder de abrir acessos. Esteja do lado de pessoas que conseguem ver o que ninguém vê, porque o visionário vê o que ninguém vê. Então, em nome de Jesus, esse é o tempo que o Senhor está nos chamando para vivermos em novidade de vida nele, na presença dele. Você entendeu? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia! Só que nós conhecemos José como governador do Egito, não é isso? Você também, eu também. Só que aqui eu vejo José no final dos seus dias, profeta. Eu começo a entender o poder da liberação de palavras, irmãos. Disse José aos seus irmãos, ele vai dizer: eu morro, eu não vou ver, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que gerou Abraão, Isaque e Jacó. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não vão morrer aqui, vocês não vão passar o resto da vida de vocês aqui. Você entende, Pai, quando você libera uma palavra, e que ainda que no mundo espiritual o Senhor arranque o teu fôlego, e ainda que o Senhor te leve, a palavra que vai continuar ecoando até o cumprimento dela, vai ser essa que você liberou. Você consegue olhar para José agora e dizer: ei, não era só o governador do Egito, agora ele é profeta. Por quê, irmãos? Porque o profeta vê além do seu tempo. E agora ele vai liberar uma palavra, ele vai dizer: eu morro. Olha o que diz o versículo seguinte, olha o que ele fala. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo assim: certamente Deus vos visitará. Aí ele diz assim: só tem uma coisa, vocês vão precisar levar os meus ossos daqui. Os meus ossos não poderão ficar nesse lugar, pois eu não faço parte desse lugar. Depois que ele libera uma palavra que aquece o coração dos irmãos de José, quando no versículo 24 ele é enfático, ele diz o seguinte: eu morro, eu não vou ver, mas certamente o Senhor vos visitará, certamente o Senhor agirá, certamente aquilo que ele prometeu não tardará, mas se cumprirá. E quando eu começo a entender isso, quando eu começo a entender o pano de fundo, eu estou falando de pelo menos 4 gerações que vão se passar. E com isso, Faraó vai trocando, cada hora um rei diferente, porque aquele morre, um outro assume, o filho assume, depois o filho do filho assume, e assim sucessivamente, até que o texto diz que aquele faraó daquela regência não conhecia a história de José, menino, porque pelo fato de não conhecer a história de José, agora ele vai botar o Egito a declínio. Por não conhecer a história de José, aquilo que estava dando certo vai passar a dar errado. Eu estou falando a respeito de pais e filhos, irmãos. Eu estou falando a respeito de palavras que são liberadas no mundo espiritual, de conceitos e de um pedido que José vai fazer: levem os meus ossos com vocês. Quando o faraó libera o povo, e que o povo está se preparando para partir, depois de 400 anos de exílio, de escravidão, Moisés lembra do que foi dito a ele: nós precisamos levar os ossos de José. Nós não podemos, nós fizemos um juramento de que os ossos de José não permaneceriam no Egito. Você lembra? Quando o pai
vira para José e diz: filho, faz um favor para o papai. Você vai sair de Hebrom, você vai até Siquém, procurar os teus irmãos, saber como eles estão. Depois você vai procurar saber como está o rebanho, porque eles apacentam, mas o dono do rebanho sou eu. Deixa eu te falar uma coisa aqui: você pode ser apacentado por nós, mas o dono do rebanho é o Senhor. Você procura saber como eles estão. E eu ministrei isso, e eu disse que não haveria dificuldade nenhuma para José. Por quê, pastor? Porque irmão conhece irmão no olhar. Nós precisamos viver diante de um tempo em que as pessoas não tenham nenhum tipo de necessidade de expressar uma palavra, que somente pelo fato de você olhar nos olhos, você vai perceber ele está bem, você vai perceber ela não está bem. O pai vira e diz assim: você vai chegar em Siquém, você vai sair de Hebrom, você vai procurar pelos seus irmãos. Sabe por quê, José? Porque seus irmãos entenderam que em Siquém o pasto é melhor do que em Hebrom. Eles pegaram o rebanho e levaram para Siquém. Agiram por conta própria. Mas vai lá, procura saber como eles estão. E depois procura saber como estão o rebanho, todo o gado. Por quê? Porque pessoas são mais valiosas do que coisas, irmãos. Você é mais valioso, mais valiosa. Tua casa é mais valiosa, sua esposa é mais valiosa, seu marido é mais valioso, seus filhos são mais valiosos. Nós estamos numa briga constante dentro das nossas casas para saber quem será o maior, quem vai se assentar à esquerda ou à direita, quando na verdade o que Ele tem para nós está acima de tudo isso. Sabe o que Deus vira para nós? O Senhor vira para nós e diz assim: da mesma forma que quando Jacó chega no Egito, David, e ele diz assim: José, tu és o meu filho. Você pode estar impregnado pelos rudimentos do Egito, mas o pai nunca se esqueceu de você. Jacó sofre 20 anos, irmãos. Jacó entra em luto durante 20 anos, até chegar a notícia de que José está vivo. Talvez o adversário da tua alma tenha tentado ofuscar algumas coisas, mas hoje Deus está dizendo assim: a vida dentro da tua casa, a esperança na tua vida. Você está entendendo? Você entende um Deus? Só que José vai dizer: por favor, jurem que vocês não vão deixar meus ossos aqui. E nessa história que eu te contei, quando José chega em Siquém, um homem começa a falar com ele. Ele pergunta para esse homem, dizendo assim: olha, esse homem pergunta: o que você procura? Ele diz: eu procuro meus irmãos. Aí ele vira e diz assim: você os viu? Aí esse homem vira e diz assim: os vi. Seus irmãos foram para Dotã, mas a ordem do pai era, pega aqui, a ordem do pai era: sai de Hebrom, vá a Siquém, obtenha a informação dos seus irmãos, do rebanho, e volte para Hebrom. Mas ele desobedece, e ele vai para Dotã, e ali ele vai conhecer o fundo de um poço. Dali por diante ele vai ser vendido numa feira livre. Dali por diante ele vai ser cobiçado pela mulher de Potifar, e o marido vai acreditar na mulher e não nele. Dali por diante eu falo de prisão. Sabe o que Deus está virando para nós?
e eu ministrei esses dias, nós temos que parar de romantizar algumas coisas. Nós temos que parar de declarar que alguns textos são poéticos, quando na verdade o Espírito Santo só quer que você obedeça. Você sabe o que acontece? Agora eles vão sair do Egito, depois de 400 anos de escravidão aproximadamente, e eles vão carregar consigo uma caixa, tema da nossa mensagem. Lembrando, e eu queria ter tempo para te mostrar e te provar isso na Bíblia, de que para que os hebreus saíssem mais rápido do Egito, os egípcios presentearam eles com ouro e com prata. Então os egípcios vão presenteá-los com ouro e prata, com prata e ouro. Quando eles saem do Egito, Faraó olha e diz assim: fiquei pobre, toda a minha riqueza foi embora. E agora Faraó decide ir atrás. Deus vai endurecer o coração de Faraó. No pensamento de Faraó é mais ou menos o seguinte: eles até podem ir, o que eles não podem é levar o ouro e a prata do Egito. E Faraó agora vai ao encalço, vai tentar de todas as maneiras perseguir o povo hebreu. E você conhece bem a história antes do Mar Vermelho se abrir. Só que Faraó esqueceu de um detalhe: o Egito empobreceu quando a caixa com os ossos de José saíram do Egito, e não por conta do ouro e da prata. Quando uma caixa simples sai do Egito, quando a presença sai do Egito, quando a presença sai das nossas casas, há um empobrecimento. Na mente de Faraó era por conta do ouro, aos olhos de Deus era por conta dos ossos. Deus respeita tanto a tua vida, irmãos. Deus respeita tanto, tanto, tanto você, que mesmo depois que partirmos, um legado permanecerá nesse lugar. Um legado permanecerá na vida dos nossos filhos. O que eu aprendo com José é que, como pode? Pastor, há um outro texto em que Eliseu já estava morto e de repente foi sepultado no lugar, e um corpo que estava sendo velado tem contato com os ossos de Eliseu e ressuscita. Irmãos, eu vim aqui te dizer que existe um Deus que respeita a tua história. Existe um Deus que respeita quem você é. Existe um Deus que respeita, deixa eu liberar sobre a tua vida a tua unção. Eu vim falar aqui de uma unção intransferível e inegociável. Eu vim te dizer que foi uma unção que foi construída, sofreu, doeu, não foi fácil, mas há uma unção sobre a sua casa, há uma unção sobre a vida dos teus filhos. E hoje Deus te trouxe nesse ambiente para que você possa se render a Jesus e dizer: Deus, eu quero esse Deus de José. Eu não quero que o meu nome seja esquecido, pois há uma diferença entre herança e legado.
Herança é aquilo que você deixa para alguém. Legado é aquilo que você produz em alguém. E Deus está falando a respeito disso sobre nós. Deus respeita o teu chamado, mas são só ossos chamado, mas são só ossos história, mas são só ossos unção. Deus respeita tudo isso, mas são só ossos entrega. Deus respeita a tua entrega, irmãos. Deus respeita quando você entende que ninguém da tua casa vai ficar para trás. Que de repente você está aqui hoje, você não está entendendo por que você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo está te abraçando e te preparando para os problemas que virão. Não é um Paulo abraçando os discípulos, aqui não é um pastor abraçando o membro, não. Aqui é o Espírito Santo te dando um abraço hoje, para que quando o dia tempestuoso vier, os dias dificultosos chegarem, você vai lembrar: eu fui abraçado antes. Esse é o tempo em que filhos e pais precisam se perdoar. Esse é um tempo de liberação de palavras. Esse é o tempo que a gente vira e diz: eu te amo. É isso que Deus quer de nós. Deus respeita o tempo da palavra liberada, irmãos. Mas não eram apenas ossos para Faraó, para os egípcios, para os hebreus. Era José. Você entendeu? Posso repetir isso? Para os egípcios, para os hebreus, para Faraó, eram ossos dentro de uma caixa. Ou melhor, para os egípcios, para Faraó, eram ossos, mas para os hebreus era José. Deus quer que você possa deixar um legado. Deus te trouxe aqui para que você possa deixar um legado. Deus te trouxe aqui para que você não perca mais tempo, pois estamos vivendo nos dias em que estamos gastando tempo com coisas desnecessárias. Deus te trouxe aqui para tu olhar para tua esposa e dizer: amor, eu te amo. Deus te trouxe aqui para que maridos segurem nas mãos de esposas. Dá a mão aí se tiver alguém aí, se houverem casais entre nós e segura na mão dela. Diz para ela, diz para ele: você é mais precioso do que qualquer coisa nesse mundo. Esse é o tempo em que os pais têm poder de liberar palavras. Qual é o desejo do teu coração? Mas são apenas ossos, já se passaram 400 anos. Só tem uma coisa que Deus não respeita: é o tempo. Porque o tempo dele é diferente do meu. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que esse é o tempo dos filhos liberarem sobre seus pais, dos pais estenderem as mãos. Quem ainda é do tempo do benção, não é bênção, é benção, não é isso? Esse é o tempo. Bênção, bênção pai, bênção mãe. É esse o nosso tempo. Agora imagine você que tem uma caixa saindo do Egito. Coitado de Faraó, coitado do Egito. Dali por diante nunca mais se tornou a grande potência
do tempo da vida de José, ou enquanto os ossos de José permaneciam no Egito. Só que o que eu quero falar com vocês é o seguinte: o povo hebreu leva os ossos, e eu termino. E eu quero falar para você, mamãe e papai, que tem orado por filhos aqui. Parece que está demorado esse negócio, né? Dá uma impressão que eles não vão vir, né? Mas Deus falha na promessa? Não. Agora entenda uma coisa: José, o filho de Jacó, era para ter saído de Hebrom, ido a Siquém. Até Siquém era o território da aprovação de Deus. Depois de Siquém, o Senhor já não cobriu e protegeu José. Repita comigo, diga assim: o povo hebreu, carregando os ossos de José, decidem sepultar os ossos em Siquém. Os ossos de José foram sepultados em Siquém. Sabe o que Deus está virando para pais e mães aqui que estão orando por filhos? Se preocupa não. Rodou, foi lá, foi em Dotã, foi levado para o Egito, rodou, e parou em Siquém. Você recebe que a nova unção hoje recebe uma unção de Siquém. Os filhos entrarão por essas portas com você. Você entende que esse lugar vai ser um lugar onde Deus vai juntar coisas, juntar pessoas, juntar sentimentos, juntar algumas coisas que talvez a alegoria da caixa de ossos não é em detrimento que ele ou ela vai vir, porque você sabe que quem desceu à sepultura não tem mais como glorificar o Senhor. O que eu estou usando na alegoria de ossos é: José, você rodou, foi para lá e parou onde? Parou. Os seus filhos vão entrar, os seus filhos vão permanecer na casa de Deus. Os seus filhos, você recebe isso aí? É para quem levanta a mão, é para quem recebe. Em nome de Jesus, os seus filhos viverão um tempo na presença de Deus ao qual eles nunca viveram. Não importa Dotã, não importa o fundo do poço, tudo isso agora é processo. Ninguém mandou que ele saísse de Siquém, mas tem um pai que quando olhou para José diz: José, meu filho. E é assim que Deus manda eu te entregar. O seu filho está longe aos teus olhos, mas aos olhos do Pai, algo maravilhoso está sendo liberado sobre a vida dele essa noite. Receba pelo poder do nome de Jesus, pois o Senhor manda eu te dizer: ninguém na tua casa ficará fora da arca da presença do Pai. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai. Vai parar em Siquém. Amém, irmãos? Eu queria fazer algo diferente aqui. Eu sei que o meu horário já foi, irmãos. Eu peço perdão mais uma vez por ter chegado nesse horário. Mas eu sei também que a igreja estava bem dirigida. Eu sei que os pastores aqui dariam o seu jeito. Hoje ainda mais temos a visita do pastor Rodrigo Moura. É um amigo, conhecedor da casa, é um homem que está pronto
Se chamar ele aqui, irmãos, em 15 minutos, 10 minutos, esse homem vira tudo. Tem uma unção sobre ele diferenciada, de verdade. Eu sabia, me comunicaram. Disseram, pastor Rodrigo está lá. Eu disse, eu sei, segura um pouquinho que eu estou chegando. Eu quero fazer algo diferente aqui. Eu queria que pais liberassem palavras sobre seus filhos. Ainda, pastor Du, que os filhos não estejam aqui, sabe? Ainda que de repente você vai chamá-los pelo nome. Você está entendendo? Você vai dizer, você vai lançar uma palavra, você vai liberar uma bênção específica para cada um. E no final do nome de cada um, você vai dizer assim: Senhor, eu não abro mão dela. Fala o nome na tua casa. Diz hoje, se a tua palavra tem valia, e eu sei que tem, e ela diz que tudo quanto pois ligássemos na terra no teu nome, seria ligado no céu. Nós estamos ligando. Hoje é um dia de ligarmos. Hoje é um dia, irmãos, que eu não sei se você vai se colocar de joelhos no teu lugar. E aí, 2 minutos no máximo, nada mais do que isso. Mas hoje é um dia que tu vai dizer: Senhor, se o inimigo tentou pleitear a minha casa, a minha família, a partir de hoje, em nome de Jesus, ele está derrotado. Hoje é o culto que os pais vão estender as mãos sobre seus filhos, que o sacerdote vai estender a mão sobre a sua esposa, sobre o seu filho, e vai dizer: bênçãos dos céus sejam liberadas sobre vocês, em nome de Jesus. Entendeu, Edinho? Você compreendeu? Em nome de Jesus. É quando você toca e diz assim: Deus, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei de que forma vai acontecer, mas eu sei que algo está acontecendo hoje, em nome de Jesus. E eu quero te chamar, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, irmãos. Trabalhadores, eu queria todo mundo aí antenado. Libere uma palavra sobre seus filhos. Agora, pastor, eu não possuo ainda, não importa. Eu não possuo ainda, não importa. Libera uma palavra, pois eles virão, em nome de Jesus. Vai, isso, libera, vai, aleluia. Diz: Deus, eu creio, chama a existência. Diga a Deus: eu já vejo eles entrando. Diga a Deus: eu vejo eles sendo tocados hoje. Eu vejo algo acontecendo hoje. Eu vejo um milagre se materializando hoje. Vai falando com Deus. Você, filho, começa a declarar bênção sobre a vida dos teus pais. Isso. Começa a dizer lá em casa: será um ambiente de paz, um ambiente de glorificação, um ambiente onde o nome de Jesus será engrandecido. Que o Senhor te abençoe, aleluia, e faça brilhar o teu rosto em ti, e conceda tua graça, e te dê paz.
bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Minha bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Minha bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado, em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso, o teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Vamos fazer uma coisa aqui. Vou te dar uma dica. Ó, palavras que nós vamos liberar sobre os nossos, sobre a nossa casa. Exemplo: prosperidade, unção. Diminui aí que eu quero ouvir o pessoal. Vou te dar mais outra dica. Ó, salvação. Vou te dar outra dica, ó, curados. Vou te dar outra dica, ó, cheios do Espírito. Então vem, ajuda o pastor, vai. Mais aí, mais liberação de palavra, ajuda, vai. Restauração. Saúde. Vamos, gente. Fala, pastora. Paz. Amor. Meu Deus. Ei, cheios da presença de Deus. Meu Pai. Meu Deus. Ei, aqui, ó, aonde eles tocarem, tudo fluirá. Ó, aonde eles tocarem vai florescer, irmãos. Aonde eles tocarem vai frutificar, irmãos. Oh, peraí. Ó, e tudo começa a partir de hoje. Você crê nisso? Em nome de Jesus, a partir de hoje. Novos sonhos, novas realizações. Hoje, Espero entendeu? Portas se abrindo, acessos, você entrando.
novo de Deus. Eu via como se uma grande porta se abrisse. Sabe aquelas portas antigas? Que elas são imponentes. Os filmes antigos revelam, e hoje as casas modernas também têm essas portas. Que o pivô, eu não sei nem como é que abre uma porta daquela, porque não é com dobradiça, é com pivô. Ela abre meio que esquisito, tu está entendendo? E o Senhor me dizia assim: diga a ele que um tempo novo está chegando. E aí o Senhor te pegava, pode pôr para mim, o Senhor te pegava e dizia assim, olha para mim, e dizia assim: quando ele entrar por essa porta, eu tenho uma palavra para ele, diga a ele: prosperidade. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei de que forma Deus vai operar, mas uma coisa o meu Deus manda eu te dizer: você vai alcançar lugares altos, você vai enriquecer. O que você não pode é perder a tua essência, é perder o mais importante, porque se perder, não tem problema não, tem problema não. Se resolver ir para Dotã, quer ir? Vai. Mas você vai rodar, e vai precisar parar em Siquém. Então Deus está virando para ti, está dizendo: toma posse hoje. Prosperidade está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diga aleluia! Aleluia! Irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Amanhã tem mais, amanhã é o terceiro dia da conferência.